Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui para deixar um devocional da parte do Senhor para o coração de vocês, né? Eu estava gravando devocionais aleatórios, né? Eu perguntava ao Senhor qual a palavra ele queria que fosse pregada, né? E às vezes eu só lia alguns versículos e não lia todo o capítulo, né? E o Senhor mandou eu mudar, né? O jeito, né, de eu dirigir os devocionais, né? A partir de hoje eu vou ler todo o capítulo e vou fazer um pequeno resumo daquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Nós vamos começar no livro de Gênesis, né? Para quem não sabe, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Né, Moisés escreveu o livro de Gênesis inspirado pelo Senhor, né? E no livro de Gênesis, ele relata, né, sobre a criação da terra e a vida na terra, né? A queda de Adão e Eva e a introdução do pecado, né, no mundo. A origem da casa de Israel e os feitos, né, misericordiosos do nosso Deus, né, a fim de salvar, né, aos seus filhos, né? Então, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia que conta sobre a origem do mundo, da humanidade e do pecado, né? E do grande plano de Deus para salvar. Descobrimos também de onde veio o povo de Israel, né? E como Deus estabeleceu a sua aliança com eles, né? Então aqui em Gênesis nós vamos falar do princípio, né? De como tudo se formou. Se você tem a curiosidade de saber, né? Qual é a origem do ser humano, né? Como tudo se criou, como tudo se formou, né? Eu quero falar para você que o Senhor, ele é o nosso arquiteto, né? Ele é o nosso arquiteto. É ele quem fundou os céus, a terra, o mar e tudo que há, né? O principal, a principal mensagem do livro de Gênesis, né, é falar a respeito da criação, né, do universo, da criação dos seres viventes, né? E fala em relação à humanidade. Então, vou estar lendo aqui a palavra do Senhor, né? Começar aqui no livro de Gênesis, e todos os dias vai ter um devocional para o coração de vocês, amém? Todos os dias eu vou estar aqui, a intenção é ler toda a palavra, né? E aí eu vou estar lendo e trazendo um pequeno resumo. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra. Vou ler aqui novamente. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite, e foi-se a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus e fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão de céus, e a tarde e a manhã o dia seguinte, segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça uma porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra. E os ajuntamentos das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra a erva verde, e a erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, a erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde ou manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite.
e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi à tarde ou manhã o dia quarto, e disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis e almas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda ave de asa conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai-vos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e amanhã o dia quinto. Né? É tão maravilhoso a gente ver, né, que Deus, ele pegou a terra que estava sem forma e vazia, né? E começou ali a formar a terra, né? Fez separação entre a terra e a água, né? Formou o mar, os rios, né? A gente, é tão interessante ver como que Deus preparou tudo antes dele formar o homem, antes dele fazer o ser humano, né? Deus faz todas as coisas, Deus já deixa tudo preparado para o homem, né? E a gente pode ver que havia trevas sobre a face da terra, né? A terra era sem forma e vazia, e o Senhor trouxe o quê? Trouxe luz, né? Aonde a luz chega, a treva ela tem que bater em retirada, né? A luz ela traz fé, ela traz esperança, né? E a gente quando está no nosso começo da nossa caminhada, né? A luz, quem é a luz? É Jesus Cristo. Quando ele chega na nossa vida, aquilo que está oculto, que está escondido, a sujeira, o lamaçal de pecado, né? Começa o que? A aparecer. Porque quando a luz chega, ela ilumina o local e mostra a sujeira, né? E ali a terra estava sem forma e vazia, e o Senhor trouxe luz, né, sobre a terra, né, e fez separação do dia da noite, fez um luminar para o dia, um grande luminar para o dia e um luminar menor para a noite, criou as estrelas, né, o Senhor criou os céus, a terra, o mar e tudo que há, antes dele fazer o homem, antes dele transformar o homem em alma vivente, né, então a gente vê que Deus preparou tudo, deixou tudo preparado para nós, né? Porque ele nos amou e ele nos ama tanto, né? O Senhor, ele não fez a gente para sofrer, o Senhor não criou nós para morrer, ele criou o homem para ser eterno, né? Quando ele formou ali o ser humano, né? Não existiu o pecado, né? Ele não formou o homem para a morte, mas para a vida, né? Mas através ali do pecado, né? Que entrou no mundo e contaminou, né? Adão e Eva contaminou os seres humanos, né? O pecado foi uma mancha, o pecado foi um selo de morte, né? Então, quando o pecado entra no mundo, né, o Senhor tem que mudar ali, né, algumas regras, né? Ele coloca dores na mulher na hora do parto e fala com Adão: você comerás do suor do teu rosto, né? E quando Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden, não precisava deles trabalhar, né? Eles colhiam a fruta no pé, né? Eles não precisavam trabalhar, né? Mas isso aí é um assunto que nós vamos falar, né? Amanhã, né? Porque é um devocional por dia e esse aí tá lá no capítulo 2, né? Mas trazendo aqui de volta Gênesis 1, a criação, né? Porque Deus, ele é o arquiteto de todo mundo, né? Ele é o principal arquiteto, não tem outro ser, não existe outro ser que criou o universo, que criou a terra, o céu, o mar e tudo que há, né? E Deus, ele é tão maravilhoso que ele faz separação entre águas e mares, entre dia e noite, né? Ali forma as estações, né? E o agricultor, ele precisa tanto das estações. Antigamente não existia relógio, né? A pessoa olhava para o tempo e sabia, quando for de manhã que o sol estiver saindo, está amanhecendo. Quando é de noite que o sol está se pondo, né? No pôr do sol é porque está chegando a noite, né? Quando era meio-dia era aquele sol ali mais quente. Então, depois, claro, inventaram o relógio, mas essa separação que Deus faz, esse cuidado que Deus tem em fazer essa separação, né, ajudou o agricultor ver, ó, é época de chuva, tá na época de plantar milho, alface, feijão, né? Não, agora tá na época da seca, é época de plantar outros tipos de alimento. Então ajudou muito o homem, né? Essa separação que Deus faz ajuda muito o homem.
E esse cuidado, né, que o Senhor tem, né, teve lá atrás, né, quando ele criou, né, a criação do céu, da terra, do mar e de tudo que nele há, né, ele criou justamente pensando em mim, pensando em você, né, ele criou tudo pensando em nós, seres humanos, ele deixou, ele já criou tudo para nós. Ele não criou a terra para deixar ela sozinha, ele criou a terra por ser humano, né? Só que Deus falou: eu vou criar o ser humano, mas eu vou criar um lugar para eles morar, eu vou criar algo para eles comer, eu vou criar estações, primavera, outono, inverno, verão, eu vou criar o dia quente, o dia frio, eu vou criar o dia de ter flor e o dia de não ter, né? Então é o Senhor, né, que fez, que formou, que criou, que fez tudo por nós, por amor a nós, né? Ele preparou tudo, né, por amor a nós. Só que o homem, ele esquece do seu criador. O homem dá mais valor à criatura do que o criador, né? Quantas pessoas não dão valor, né? Não dão a devida honra, a devida glória, né, que o Senhor tem. Porque por causa dele tudo existe, né? Por causa do Senhor e de Jesus Cristo tudo existe, né? Porque a gente vai ler aqui que Jesus estava com o Senhor ali na criação do universo e na criação do homem, né? Então, o verbo, né? No princípio era o verbo. O verbo se fez carne, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem que é o verbo que se fez carne? Jesus Cristo, né? Ele veio aqui na terra, ele se fez carne por amor a mim e a você. Eu vou ler aqui agora o resto, né? Eu li até o 23, o versículo 23. Agora eu vou ler do 24 em diante. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os deixou, e Deus lhes disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que dá sobre a face da terra, de toda a terra, e toda a árvore em que dá fruto da árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, e toda erva verde, será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Aqui a gente pode ver, né, que Deus criou, né, o homem, a sua imagem, a sua semelhança. A gente pode ver que Jesus estava com o Senhor, né? Aqui no versículo 26 fala assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Né? Façamos está no plural, então quer dizer que era o Senhor e Jesus, né? E o homem, ele foi feito à imagem e à semelhança do Senhor, né? E Satanás, ele tem ciúmes da gente. Sabe por que ele tem ciúmes? Porque Satanás usurpou a ser igual a Deus, ele quis ser igual ao Senhor, né? Ele quis ir até o trono de Deus e se assentar do lado do Senhor, né? Ele quis ter a glória que Deus tinha. Só que tudo que Satanás queria era ter o que nós temos. Satanás queria ter o domínio, né, sobre todas as coisas. Ele queria ter autoridade, né, sobre todas as coisas. Só que o Senhor deu essa autoridade para mim e para você. O Senhor deu este domínio aqui em Gênesis do 24, né? E até mesmo nos outros versículos fala que o Senhor fez todos os animais e falou com o homem: vai e domina,
sobre os animais tem o total domínio, né? Os animais, foi Adão que deu o nome para os animais. A gente vai ler no capítulo 2 amanhã, né? Onde fala da formação do Jardim do Éden. Aqui o Senhor disse, o 29, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente. E está, não, né? Essa parte aqui não, pera aí que eu vou encontrar. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move. Né? O Senhor nos deu total autoridade, né, para ter domínio sobre os animais. Né? E o Senhor, ele é tão maravilhoso, né, que ele ainda deu para nós quais animais a gente podia comer, né, e quais frutos o homem podia comer, né? Porque até hoje em dia tem disso, tem frutas, né? Tem frutos, né, em geral, né? Verduras de folhas, né? Tem algumas coisas que a gente não pode comer, né? Tem frutos que chega a ser até venenoso, né? Então, assim, eu não sei qual, né? Não posso falar para vocês porque eu não sei quais, né? Mas antigamente eu não sei, né? Com vocês existia uma frutinha pretinha. Eu já vi dela hoje em dia. Minha avó falava assim: se você comer, você vai morrer. A gente morria de medo de comer. Mas assim, Deus, ele é tão maravilhoso que ele cuida em cada detalhe, né? E Satanás, ele quis ser semelhante a Deus, né? Só que Deus fez eu e você semelhante a ele. Né? Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, né? O Senhor nos deu domínio, o Senhor nos deu autoridade, né? E Satanás, ele não tem isso, né? E nós temos autoridade em nome de Jesus para expulsar demônio, né? Nós temos autoridade em nome de Jesus para falar em língua, para curar, né, no nome de Jesus, não porque nós não podemos nada, mas o Senhor ao qual nós servimos pode. O Senhor ao qual nós servimos nos capacita, né? Porque o Senhor nos chamou, né, para fazer a obra. O Senhor nos chamou para levar o ID. O ID do Senhor é para todos, né? Não precisa ter cargo para fazer o ID, né? Não precisa ter cargo eclesiástico para fazer o ID, né? O ID do Senhor é para todos. E aqui, né, eu deixo aqui esse devocional para o coração de cada um de vocês, né, onde fala, né, da criação, onde fala que Deus é o arquiteto, né, o único arquiteto que tem, né, não existe outros deuses a não ser o Senhor, existe somente a Deus, somente um Senhor, né, então aqui a gente pode aprender um pouco, né, do princípio, né, da criação, né, quando iniciou, quando começou tudo, porque para tudo tem um início, né, a gente vê que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, inspirado pelo Espírito Santo, a gente vê que o livro de Gênesis vai tratar sobre a criação, né, de todas as coisas, dos seres humanos, vai falar, né, de como entrou o pecado no mundo, vai falar, né, do povo de Israel, né, e assim, é um livro muito edificante, né, é, você que está vendo, né, esse devocional, compartilha, deixa seu like, né, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todo dia vai ter um devocional, né, para o coração de vocês, né, antes da palavra cortar, ela corta aqui, né, você não é obrigado a se inscrever, o intuito aqui é você ouvir a palavra e ela surgir efeito na sua vida, porque a palavra do Senhor, ela diz que ela nunca volta vazia, que para tudo ela tem um propósito, né, mas se você sentir no seu coração, compartilha com alguém, né, entra aí no canal, todos os dias vai ter um devocional da parte do Senhor, nós vamos iniciar, né, já iniciamos hoje no livro de Gênesis e vamos até Apocalipse, depois se o Senhor mandar a gente vai continuar de novo a leitura, né, porque a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, né, a palavra ela cura, ela sara, ela liberta, ela transforma. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, se você sentir no seu coração, manda essa palavra, esse devocional para alguém. Né? Eu vou estar aqui para te ajudar. Se você precisar de ajuda, deixa aí nos comentários. Eu estou aqui para te ajudar espiritualmente. Se você precisar da explicação da palavra, de uma oração, né? Eu estou aqui para caminhar com você, para segurar a sua mão e ir junto com você. Né? Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Amém? Sou falha, sou pecadora, né? Mas o que eu puder fazer para me te ajudar, eu vou te ajudar na palavra, né? Porque eu vivo na palavra. Né? E tudo que eu puder fazer para te ajudar na palavra, eu vou fazer. Então, se você estiver precisando de ajuda, principalmente vocês novos convertidos, né, que é difícil de entender a palavra, né, pode deixar aí no comentário que eu vou entrar em contato com você. A paz do Senhor. Tchau. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Espero você